Olá, professor Alexinaldo, e essa é a aula 25, livro 6 Física 3 de tubos sonoros. Vamos prosseguir agora com as atividades propostas, de 1 a 5. Então, questão número 1. A figura a seguir representa um instrumento musical de sopro, constituído por um tubo de comprimento L, aberto nas duas extremidades. Ao soprar esse instrumento, estimula-se a vibração do ar, produzindo ondas estacionárias, que se propagam com velocidade v, dentro desse tubo, conforme apresentado. Considerando essas informações, a frequência do som emitido por esse instrumento será... Bom, então nesse caso aqui, nós temos que, primeiro, saber que trata-se de um tubo aberto dos dois lados, e nas extremidades abertas do tubo, você sempre vai ter aqui a metade de um ventre. Então, você tem que saber contar o harmônico. Que harmônico é esse? É o N igual a quanto? Bom, em um tubo aberto dos dois lados, o número N do harmônico equivale ao número de ventres. Então, aqui nós temos o ventre número 1, central, e o ventre número 2, que foi partido em dois pedaços. Tá bom? Então, N igual a 2. Esse, então, aí é o segundo harmônico. Agora que você já sabe o valor do N, basta você fazer a formulinha Fn igual a Nv sobre 2Ls. Lembre que tubos abertos dos dois lados e cordas presas dos dois lados possuem a mesma fórmula de padrões harmônicos, ok? Aqui, ó, qual é a fórmula aqui, ó? Uma corda vibrando na frequência F1, na frequência F2, na frequência F3. Qual é a fórmula dessas frequências para cordas? Não é essa mesma daqui? Essa mesma vale para tubos que são abertos dos dois lados. É a mesma fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Que frequência é essa que nós estamos vendo aí? F2. A do segundo harmônico vai ser 2V sobre 2, que é da fórmula L. Corta esse 2 com 2. A frequência é V sobre L, então. Tudo bem? V sobre L é a resposta, letra E. Questão número 2. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. A flauta, um dos instrumentos de sopro, é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local é 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada de frequência fundamental, ou seja, ele quer saber o valor da frequência F1, que essa flauta pode produzir. Então vamos lá, ó. L igual a 34 centímetros. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Ok? Bom, então nós já podemos ver claramente aqui que não pode ficar esse carinha aqui em centímetros, porque a velocidade está dentro do sistema internacional. Então já passamos aqui para 0,34 metros. Pronto. Agora, a menor frequência, a frequência do primeiro harmônico, né? Como é que o A vai estar vibrando? Lembra? Aqui está a flauta, ó, aberta dos dois lados. O som vai estar vibrando como? No primeiro harmônico. Ele vai estar vibrando com essa característica. O que significa essa linhazinha azul? Significa grau de liberdade de movimentação das partículas. Significa dizer que as partículas que estão aqui na boca e na outra boca têm um grau de movimentação muito grande, longitudinal. Ficam assim, ó, chacoalhando assim, ó. Enquanto que as partículas que estão em cima desse nó, elas ficam aprisionadas, elas praticamente não saem do lugar. Ok? Então, grande elongação nas aberturas, e no meio as partículas ficam aprisionadas, paradas, estacionárias, no nó. Tudo bem? Então, esse é o formato de vibração do ar
no primeiro harmônico de um tubo aberto dos dois lados. É isso que essa curvinha azul significa aí dentro, tá? Então aqui, ó, as partículas ficam assim, aqui as partículas ficam assim, e aqui elas ficam paradinhas, aprisionadas nesse nó. Pronto. Agora que você já capturou os dados, a pergunta é: quem é a frequência F1? Que é essa frequência daqui, F1, que está produzindo esse efeito, tá? Então vamos lá, Fn igual a Nv sobre 2Ls. Como trata-se do primeiro harmônico, n igual a 1. A velocidade, 340 metros por segundo. 2 e L é o tamanho da flauta, 0,34. Tá? Então aqui vai ficar, cortando esse 2 com esse 340, 170. 170 dividido por 0,34 é a mesma coisa que 170 vezes 10 ao quadrado, né? Porque aqui é 34 vezes 10 a menos 2, né? Então ele sobe 10 ao quadrado e aqui fica 34. Então a frequência F1 vai ser igual a 500 Hz. Ok? Então letra C. Terceira questão. Quando se coloca uma concha junto ao ouvido, ouve-se o ruído do mar, como muita gente diz, talvez imaginando que a concha pudesse ser um gravador natural. Na verdade, esse som é produzido por qualquer cavidade colocada junto ao ouvido. A nossa própria mão em forma de concha, ou um canudo, por exemplo. Se a cavidade for um canudo de 0,3 metros, aberto nas duas extremidades, tubos abertos, qual a frequência predominante? Frequência predominante em Hertz desse som. E ele botou aqui a velocidade do som, 330 metros por segundo. Bom, veja, toda vez que ele fala de frequência predominante, é aquela que é mais facilmente produzida, é aquela que você detecta mais, assim, com mais normalidade quando os tubos estão emitindo som. A frequência predominante é exatamente a frequência F1. É a frequência fundamental. Então vamos lá. Tamanho, 0,3 metros. Ele já deu aqui no Sistema Internacional. Velocidade do som, 330 metros por segundo. Basta calcular a frequência F1. Então, Fn igual a Nv sobre 2Ls. A frequência F1 para essa flauta vai ser 1 vezes 340, que é a velocidade do som, sobre 2 vezes 0,34. Tá bom? Então, aliás, 0,3, esse valor aqui, ó, o L, 0,3. Tá? Não, a velocidade do som aqui, ó, corrigindo, ó, 330. Eu estava na cabeça ainda com os dados da questão anterior. Tá vendo? Ó? Ele deu aqui para essa 330. Então, NV sobre 2L. Pronto. Agora aqui é só resolver. A frequência F1 vai ficar igual a 550 Hz. Tá certo? Então, letra D. Questão número 4. Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi parcialmente imerso em um recipiente com água. E o diapasão vibrando foi colocado próximo ao topo desse tubo, conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado movendo-se verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L, para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10 centímetros, conforme a figura 2. Considerando a velocidade de propagação do som igual a 340 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão em Hertz é igual a... Veja o que está acontecendo aqui. Primeiro, ele diz que é um tubo cilíndrico aberto
em suas duas extremidades. Aí alguém pode pensar rapidamente assim, trata-se de uma questão de tubos abertos. Não, não é. Por quê? Porque esse tubo foi imerso em um recipiente com água. Então, a partir daqui, olha o que aconteceu. Você passou a trabalhar com um tubo que é aberto em uma extremidade, que é a boca dele aqui, ó, e fechado na superfície da água. Então, essa é uma questão de tubo fechado em um lado e aberto do outro. Ok? E aqui tem um diapasão vibrando, emitindo a sua frequência. Tá? Bom, e aí o que acontece? Ele diz que quando você vai descendo esse tubo, até que a parte para fora da água seja de 10 centímetros, aí quem está com o ouvido aqui, ó, ouve um reforço sonoro. Ouve o som sendo emitido, reforçado, o som do diapasão. O diapasão está aqui, vibrando. Claro que essa vibração ela vai para dentro dessa cavidade. E quando o ar estiver vibrando nesse formato que está aqui, esse formato que está aqui, ó, o que é essa curvinha azul aqui? Significa o primeiro harmônico. O primeiro harmônico de tubo que é aberto de um lado e fechado do outro. Como é que o ar está vibrando nessa situação aqui? Então eu vou representar o ar da seguinte maneira: ó, as partículas que estão na parede estão presas, elas praticamente não saem do lugar. Mas as partículas que estão na boca do tubo estão vibrando muito para cima e para baixo, com alta amplitude. E essa vibração, com alta amplitude, a maior possível, vai também estimular o tímpano desse carinha aqui. Então ele vai ouvir o tubo emitir um ruído, algo desse tipo assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que você vai resolver essa questão 4? Fn igual a NV agora sobre 4L. Porque trata-se de um tubo que é aberto de um lado e fechado do outro. Então, deixa eu melhorar esse N aqui. NV sobre 4L. A frequência F1 do primeiro harmônico vai ser quando N for igual a 1. A velocidade deu 340 metros por segundo sobre 4 vezes 10 centímetros, 0,1 metro. Botar no sistema internacional, 0,1. Ok? Então, resolvendo essa continha aí, você vai achar 850 Hz. Nesse momento aqui, ó, a frequência é de 850 Hz. A frequência de vibração do diapasão. O diapasão está vibrando com frequência F1, atingiu aqui a frequência F1 dessa cavidade, então eles entraram em ressonância. Quando entra em ressonância acontece isso, ó, a amplitude vibratória do elemento perturbado, que no caso aqui é o ar que está dentro dessa cavidade, ela atinge valores máximos. E aí pode ser ouvido pelo ouvinte. 850 Hz, então, letra B. Questão número 5. Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados nas extremidades, com diferentes comprimentos. Em certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades e possui uma frequência fundamental de 200 Hz. Então, o tubo A ele é aberto nas duas extremidades e ele tem uma frequência fundamental igual a 200 Hz. Tubo A. Tudo bem? Bom, depois, nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma de suas extremidades aberta e outra fechada. E a sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Então, o tubo B, nós vamos dizer que ele é fechado. Fechado, quando a gente fala assim fechado, é fechado de um lado, tá? E aberto do outro. A frequência fundamental desse tubo B é igual a 2 vezes a frequência fundamental do tubo A. Então, é 2 vezes 200. 2 vezes 200, então ele tem uma frequência fundamental de 400 Hz. Tá? Ó, ele fala aqui, ó,
O tubo B, uma de suas extremidades aberta e outra fechada, e sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. O segundo harmônico do tubo A é o dobro da frequência. Lembre, F2 é o dobro de F1. Né? As frequências harmônicas são assim, a frequência Fn é igual a n vezes F1. Tá? Por isso que é tão importante saber a frequência fundamental. Quem sabe a fundamental sabe todas as outras. Ok? Bom, então, vamos lá, vamos prosseguir. A velocidade do som, ele deu na questão aí 340 metros por segundo. Então, vamos lá. Para o tubo A, nós temos, pegando a fórmula aí dos tubos abertos, Fn igual a NV sobre 2L. Então, vai ficar frequência de 200, é a frequência do harmônico fundamental, N igual a 1. Velocidade do som, 340, sobre 2 vezes LA, tamanho do tubo A. Tá? Resolvendo isso daqui, você vai achar um LA igual a 0,85 metros, ou seja, 85 centímetros. Pronto. Agora, tubo B. Bom, Fn igual a NV sobre 4L. Por quê? Porque ele é fechado em uma das suas extremidades. Tá bom? A frequência do fundamental dele é 400. Já foi calculado cá em cima. Então, 400 vai ser igual a 1. N igual a 1. 340 é a velocidade do som sobre 4 vezes LB. Pronto. Resolvendo essa continha aqui, você vai achar um LB igual a 0,2125 centímetros. Ou seja, um LB igual a 21,25. Aliás, vou converter já aqui. Aproximadamente, ó, isso aqui é metro, melhor dizendo. Então, aqui vai dar 21,25 metros, ou melhor, centímetros, e aproximando isso, 21,3 centímetros. Não é 21,25, aproximando aqui para 21,3 centímetros. Então, as respostas serão 85 centímetros e 21,3 centímetros. Então, a quinta questão aí ficou letra C. Ok? Até a continuidade, onde nós vamos resolver no próximo vídeo da aula da questão 6, dessa aula aí, até a questão 10 das propostas. Valeu, obrigado, até a próxima.